Um dos maiores benefícios que a arte traz para a sua saúde. Olha, gente, isso é importantíssimo falar, tá? Então, é, só vou mostrar aqui um detalhe de um artigo dos periódicos de psicologia, né? É uma revista na internet, isso é um artigo que está publicado, quem quiser procurar depois, que fala sobre os benefícios que a arte-terapia propicia. Eu sempre lanço mão da arte-terapia porque ela nos mostra que a arte tem também essa função benéfica para a nossa psique, para nossa cabeça, logo para o nosso corpo também, logo para a nossa vida, né? Então eu trago alguns artigos, muitas vezes, com essa intenção. Eu vou tentar não ser tão árido, porque o artigo é árido. Eu li todo o artigo, mais de uma vez, para poder extrair alguns pedaços, só para mostrar para você o benefício que dá a arte para a nossa saúde. Vamos lá. Vou correr aqui, tá? Para não ficar também... Vou pegar o resumo desse artigo, tá? É um abstract, né, que chama, um resumo. É um artigo sobre oncologia, ou seja, câncer. É pesado, mas eu vou pegar só o que importa. Alguns pacientes conseguem apresentar uma capacidade de se adaptar, superar a situação de estresse durante que eles viveram durante o tratamento, né? E aí entra a palavra resiliência, que é uma palavra que pode ser muito batida, muita gente não gosta, muita gente adota também a palavra, enfim, tem vários posicionamentos, mas esse estudo que ele fala é destinado a refletir sobre a resiliência e a sua aplicação, né? De maneira, a partir da arte-terapia, né? De maneira a favorecer o contato com a realidade, no caso dos pacientes de oncologia, a realidade do câncer, e o despertar da consciência e da capacidade de se expressar os sentimentos e os conflitos que são naturais, né? Aí cita aqui os estudiosos, etc., e descrevem possibilidade de dois caminhos, né, sobre a resiliência. As pessoas que conseguem resistir, não à dor, mas aos reveses, né, de uma doença como o câncer, o que causa, né? Existem dois caminhos interpretativos. O primeiro seria que as pessoas, algumas são dotadas dessa adaptação positiva às condições adversas da vida, e outro caminho é que é possível desenvolver a resiliência, desde a mais tenra idade, sendo a relação do sujeito com a família, com a comunidade, com a cultura imprescindível para isso. Quer dizer, se ele tiver condições, ele vai conseguir lidar com a resiliência. Se ele viver numa família com todo mundo deprimido, talvez ele não conseguisse. A resiliência, a expressão resiliência, ela tem muitas definições. Isso é importantíssimo a gente entender. E ela vem do latim resílio, que significa retornar ao estado normal. É uma expressão que vem da física, né? Usada para exprimir a capacidade de um material voltar ao seu estado inicial. Você sofre uma pressão, sofre uma modificação, e quando essa modificação cessa, ele volta ao que era antes. Isso, entretanto, é diferente no ser humano. No ser humano não significa que você vai voltar ao estado inicial, mas você vai ter a capacidade de superar a adversidade. Isso é a resiliência para nós, seres humanos, tá? Já vamos chegar na arte. Miller reitera os comentários supracitados, apresenta outras características de resiliência. Ou seja, ninguém é resiliente o tempo todo, né? Às vezes a pessoa pode ter resiliência, em algumas situações, em outras ela vai sucumbir. O que mais determina a resiliência é a forma como se vê a situação e o que ela significa, né? Ou seja, resiliência não é negar a realidade, nem desejar que ela seja diferente, nem se enxergar como vítima, mas é conhecer a realidade, conhecer o que pode ser feito. Você lidar com realidades. Resiliência pode ser destruída. Se você tiver mais traumas, mais perdas, mais decepções, pode ser que seja difícil você resistir. Mas a gente vai ver que não é bem assim, tá? O indivíduo pode aprender a ser resiliente também, né? O ser humano talvez não possa escolher os próprios desafios. Acontece. No caso do câncer, é uma tristeza, pode ser uma tragédia. Mas é capaz de optar pela forma como interpretar e responder ao conflito, transformando a adversidade num ensinamento válido de ser experimentado. Isso aqui eu considero muito importante para o nosso caso. Você não necessariamente tem câncer, tem diabetes, tem doenças, mas você pode estar num quadro de depressão, num quadro de tristeza, num quadro de ansiedade, quadros psíquicos variados. E a gente está vendo que a arte tem essa capacidade real de transformar a sua cabeça, transformar o seu sentimento, transformar a sua condição diante da vida, a sua segurança em relação às coisas que estão acontecendo. Muitas vezes, depois de uma série ou de uma sessão de pintura, eu falo isso por mim. Eu me sinto mais leve.
eu me sinto mais integrado, como se eu tivesse reorganizado alguma coisa dentro de mim, como se eu tivesse cumprido uma pequena tarefa que me reorganizou, que me transformou por dentro. Isso é a resiliência ativada, ou seja, você superando certas situações que são difíceis. E eu quero deixar bem claro que eu acredito que você tem dor, como eu tenho, todo mundo tem dor na vida, todo mundo tem trauma na vida, todo mundo sofreu situações, perdeu pessoas, ou está vivendo uma situação de doença particular, uma situação ruim, todo mundo tem. E às vezes certas dores não saem, não vão embora. Uma perda, por exemplo, na vida. Eu perdi minha mãe, desde muito pequeno. Isso nunca eu vou superar. Jamais. Mas eu consigo lidar com isso. Esse é o grande, grande, grande poder da arte. É só por isso que eu faço isso. Eu tenho certeza. A arte foi o maior dos remédios para mim. Eu falo que é só por isso, é um certo exagero, talvez, porque eu também tenho um gosto pela arte. Mas eu não saberia dizer para vocês se foi ou não por isso, porque como eu perdi a minha mãe com 1 ano e 8 meses, como é que eu vou saber? Só se eu nascesse de novo e não perdesse. Como esse controle não é possível, pelo menos nessa vida, eu acho que não vai acontecer. Então, a gente não sabe o que é, né? Como é que é a vida, como é que é o pós-morte, como é que é. Não tem como. O fato é que a minha vida, eu nasci na tragédia, né? Vamos falar assim, sem querer. Estou falando numa boa. Isso daí, a arte se incumbiu. Hoje eu ensino arte e dou exemplo, meu exemplo de vida, vivido de vida na carne, e falo para as pessoas isso, que você, se tem problemas, como eu não tive. Minha mãe morreu lá para trás, tem 50 e tantos anos, mas eu vivo ainda isso. Eu vivo essas ausências, essas carências, essas dificuldades. Todo mundo tem problema, amiga, amigo. A arte é um caminho excelente para você poder, né, optar pela forma de como interpretar e responder aos conflitos, transformando a adversidade num ensinamento. Olha que coisa ótima, né? Embora para muitos a fuga e a negação da realidade vivida pareça a direção mais acertada, a pessoa resiliente motiva-se por voltar atrás e a enfrentar a adversidade, apoiada na coragem de lutar por algo que lhe motive a viver. Ou seja, não adianta você, assim, eu até falei isso agora, você vai ter que conviver com a sua dor muitas vezes. Outras vezes não, você tem um problema, e, sei lá, eu operei a vesícula, tirei a vesícula. Foi um momento de dor que a arte me ajudou muito. Meu pai me levava, me lembro, eu no hospital internado, ele me levava material de desenho, eu ficava desenhando a paisagem. Como isso me limpou da dor? Eu sei, mas ela acabou aquela dor. Outras dores não acabam. Para muita gente, como está marcado aí, a fuga e a negação da realidade, parece que a gente, não quero ver isso, finge que não é nada disso. Não adianta fingir. Volta maior depois. Resiliente, a pessoa resiliente, ela encara o que existe e desenvolve as maneiras de lidar com isso, né? Particularidades que envolvem expressões sadias de adaptação de vida, são denominados pilares de resiliência. Aí você tem vários estudiosos. Você está vendo que eu estou citando um texto científico, né? A introspecção ou insight, capacidade de olhar para si mesmo, honestamente, para identificar e reconhecer as próprias emoções, é uma capacidade. Independência, estabelecer um limite entre si e o meio ambiente adverso. Tudo tem limite. Vamos ter independência em relação a isso. Eu não posso controlar certas coisas. Tem que ter essa independência. Relacionamento é a arte de um encontro saudável e íntimo, né? Que existe o equilíbrio entre a satisfação do que eu preciso e a capacidade de identificar o valor, respeitar o que é importante para o outro. Tem coisas que não vai dar para o outro te ajudar, né? Iniciativa, se pôr à prova em tarefas com exigências maiores. Isso aí que são características do resiliente, segundo esse estudioso, tá? Humor, na capacidade de identificar o cômico em meio a situações conflituosas e trágicas. Falei da iniciativa? Falei, né? E criatividade, que eu acho importante. A capacidade de criar combinações novas a partir de realidades antigas. Sua história, colocar ordem, beleza, sentido e finalidade no caos das experiências dolorosas da vida. É aí que eu queria chegar. Sentido na criatividade.
Você pode usar a criatividade para relaxar, terapeuticamente, só criativamente, mas você pode dar sentido. Essa é a grande função da arte nas nossas situações de dor. Reorganizar, como está escrito aí, colocar ordem, dar beleza, criar beleza, dar dor. Gente, você cria, deixa eu deixar bem claro aqui para você, você cria da sua dor, você cria beleza. É incrível. Só a arte consegue isso. A sua dor, que teoricamente é uma coisa terrível, você vai pegar ela, matéria de pintura. Você vai pegar ela, sofrido, é sofrido. Ah, você está propondo que a gente sofra? Não. A gente sofre, ponto. Eu não estou propondo nada, a gente sofre. Você tem a sua dor, eu tenho a minha, cada um tem uma dor. Você pega isso e coloca no quadro. Como? Pega um pincel e pinta o quadro. Mas o quê? O que você tem de dor? Se o seu problema é uma não vou ficar citando problemas, não. É X, você pinta o X. É assim. Apenas isso. Tá? A Associação Americana de Arte e Terapia adota um conceito de arte e terapia que enfatiza a importância da criatividade e pode justificar a utilização desta terapia expressiva na promoção da resiliência, ou seja, criatividade com sentido promove a resiliência. Você vai conseguir ser uma pessoa mais resiliente. Isso é força, tá? Aqui diz, a arte e terapia está baseada no princípio de que o processo criativo envolvido na atividade artística é terapêutico e benéfico para a qualidade de vida humana, considerando que através da criação e reflexão sobre a consciência de si mesmo e dos outros, pode lidar melhor com sintomas de estresse e experiências traumáticas, e assim desfrutarem os prazeres da vida. Eu queria terminar assim, porque é sobre prazer que eu estou falando. Se você tem dor, você fica com dificuldade de ter prazer. Tem um masoquismo, né? Mas não é, minha proposta aqui não é. É só você parar de sofrer. Minha ideia aqui, com essa parte aqui dessa aula, é te mostrar que o objetivo é a gente desfrutar de prazeres. Aqui, ó. Desfrutar dos prazeres da vida. Tá bom?